Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é. O tema de hoje é transição entre velha e nova aliança. Nós temos um hábito de substituir uma roupa velha por uma roupa nova quando ela não serve mais para usar, pois a nova sempre nos deixa com uma aparência melhor e com a nossa alma feliz. Bem, isso se chama renovação. E assim também Deus fez com o mundo. Ele fez uma renovação. Deus retirou o que estava velho, contaminando o mundo, e colocou em seu lugar o novo, para melhorar a vida das pessoas. E o que era que estava contaminando o mundo? Esta é uma pergunta que todo mundo faz. Era a lei de Moisés com seus 613 preceitos. Ela condenava e escravizava o homem. Isto era o velho pacto, que não aperfeiçoava nada. Por isso Deus teve que substituí-lo por outro pacto melhor. Isso não foi feito da noite para o dia. Houve um período de transição, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário para que eu possa trazer novos vídeos até você todas as semanas. Vamos lá. O fim do velho pacto marca o início definitivo do novo pacto. Quando Jesus assumiu o seu ministério, deu-se o início desse novo pacto, ou seja, a nova aliança. Mas para que a nova aliança fosse firmada, Jesus teria que ser crucificado e morreria na cruz para dar lugar ao Cristo ressuscitado, o nosso Deus. E a partir da cruz começa o período de transição dos pactos. Cristo Jesus ressuscitado, o nosso Deus, entrega ao apóstolo Paulo o Evangelho da Graça. Neste mesmo período, o período de transição leva 40 anos para ser firmado e termina nos anos 70 DC, quando acontece a segunda vinda de Cristo. Confira o que diz Paulo em Hebreus 9:28. Ele diz o seguinte: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez só para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o espera para a salvação. Veja então que Cristo iria voltar pela segunda vez, para receber o reino e estabelecer com poder este reino, como de fato aconteceu. Confira as passagens que falam desse período. Mateus 16:28, que diz: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Veja também em Marcos 9:1, a mesma passagem que diz: e dizia-lhes também: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E também em Lucas 9:27, que diz: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Então perceba, meu amigo, que estas passagens foram relatadas em 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas. E são linguagens um pouco diferentes uma das outras. Os discípulos esperavam que Jesus se apresentasse como um rei e tomasse o trono de Jerusalém, se assentando na cadeira de Davi como um rei humano. Eles pensavam assim porque não tinham entendido ainda o espírito da graça. E o povo de Israel esperava um rei sobre todos os reis, mas acreditavam que este rei seria terreno. O que temos que entender, meu amigo, é que a segunda vinda de Cristo seria para fechar a transição com o julgamento do povo judeu e a entrega do reino ao Pai. Confira o que diz em Mateus 16:27. Diz o seguinte: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Este dia da volta de Cristo seria o dia do juízo de Deus. Confira em Atos 17:31, que diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, meu amigo, esse dia que se refere neste versículo e em Romanos 2:5 já aconteceu nos anos 70 DC, não é para o futuro. Veja em Romanos 2:5 que diz: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado,
você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Portanto, meu amigo, esse julgamento já passou e não haverá outro. E isso fica bem claro em Marcos 13, versículo 19, que diz: Pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Veja bem, o sistema religioso acredita que este evento é para o futuro. Isso porque eles não entendem os contextos do que leem. Como a grande tribulação que Jesus fala em Mateus 24, que eles acreditam que é para o futuro. E isso não é verdade, porque tudo isso já passou. Sendo que o que está escrito em Mateus 24 está relacionado à segunda vinda de Cristo, que aconteceu nos anos 70 DC. Confira em Mateus 24, versículo 30, o que diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Quando fala neste versículo que todas as tribos da terra veria, Jesus se refere às 12 tribos de Israel. E você sabe que você não é israelense, então você não faz parte dessa tribo. Sendo assim, esperar a volta de Jesus é contradição à palavra de Deus. Saiba que este é um dos aspectos do julgamento da vinda de Jesus que eles jogam para o futuro. A ressurreição anunciada por Jesus em João 5:27 faz parte do julgamento e não de uma volta de Jesus no futuro. Porque esta ressurreição já se passou. Porque tanto o julgamento como a ressurreição já se passou e não é para hoje. Em Mateus 12:41 diz: Os homens de Nínive se lamentarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Versículo 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Paulo também entendeu que o julgamento dos mortos ocorreria ao mesmo tempo do julgamento dos vivos. Confira 2 Timóteo 4:1 o que diz sobre isso. Diz o seguinte: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Veja que era um evento único. A vinda de Cristo e os mortos sendo julgados, isto se deu no reino espiritual. E esta passagem quebra as pernas de quem espera um julgamento para o futuro. Em 1 Pedro 4:5 também mostra sobre isso. Por isso que o Evangelho da Graça traz até você toda a verdade, para calar a boca dos faladores da incerteza, que são os pregadores do sistema religioso. Veja que o julgamento permite purificar o reino dos malfeitores que perturbam os santos. Confira em Mateus 24:13 que diz: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixais entrar aos que estão entrando. Veja também em 2 Tessalonicenses 1:6 que diz: Em sua justiça Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Então me diga, e quem afligia os cristãos naquele século? Veja bem, na verdade eram os próprios judeus. Eles negaram o testemunho de Cristo, para que os santos mais tarde herdassem o reino de Deus. Confira em Mateus 25:34 que diz: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam por herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Então veja, se eu falo da transição, tudo que eu apresentei até agora se enquadra na transição dos pactos. E mostramos com cuidado esta parte da ressurreição até o julgamento, para você entender. Veja em Daniel 12:13 o que diz: Quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará
e no final dos dias se levantará para receber sua herança. Isto é a ressurreição. Perceba que da ressurreição para o julgamento, tudo caminha em direção ao início do reino de Deus. Não podemos separar estes eventos, pois eles caminham juntos. E se eles caminham juntos, e aconteceu nos anos 70, como é que o sistema religioso pode dizer que é para o futuro? Não tem sentido algum o que eles falam. Eles não têm evidências que possam provar o que eles falam. Estão muito enganados e confusos. Veja o que diz Paulo em 1 Coríntios 15, 26. Diz o seguinte: ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Versículo 55. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Agora veja, se a lei acabou, o reino de Deus começou. Todos os eventos que ocorreram durante a transição foi para dar lugar a um novo céu e uma nova terra, que fala em Apocalipse 21:1. Todos esses eventos são associados aos outros que está no livro de Pedro, João, Mateus e Apocalipse. Creio que você entendeu. O velho pacto acabou e houve uma transição para a chegada do reino de Deus, que se concluiu nos anos 70 DC, quando Jerusalém foi sitiada pelo Marechal Tito e o templo foi derrubado. O templo físico caiu definitivamente e iniciou o reino de Deus. E o templo neste reino somos nós, um templo espiritual. Portanto, tudo aconteceu até os anos 70 DC. E a partir daí tudo se tornou novo. Confira em Mateus 24:34 o que diz Jesus. Ele diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Como de fato aconteceu, meu amigo. Tudo aconteceu naquela geração. Não é para o futuro como apresentam os religiosos do sistema religioso. Então a transição da velha aliança para a nova aliança começou quando Jesus assumiu o seu ministério e acabou quando o templo físico caiu, que foi nos anos 70 DC. E a partir dali iniciou o reino de Deus, um reino espiritual, o qual todo o que crê vive nele. Portanto, meu amigo, você tem que entender que se você crê que Cristo morreu na cruz e foi ressuscitado e que ele é Deus, você está fazendo parte do reino espiritual, do reino de Deus. Creio que você entendeu. Vou ficando por aqui. Por hoje é só, fique com Deus e até o próximo vídeo.